todos, nós somos a GIC TV e este é o programa Pequeno Almoço. Estará consigo ao sábado das 8 às 9 e também das 19 às 20 horas em reposição no seu canal GIC TV. GIC TV é vida. E você pode nos acompanhar a partir do Facebook e também YouTube. É só colocar GIC TV que tem muitos motivos para você estar por dentro de tudo o que acontece aqui. Hoje nós vamos falar sobre sucesso na vida conjugal. Atenção que quando se fala de sucesso, fala-se de um conjunto de hábitos para que nós consigamos chegar até a este estado. E na vida conjugal, como é que funciona? Os meus convidados estarão aqui para juntamente acrescentarmos algum valor a si que está aí do outro lado. Vamos à música porque também tem a ver com o nosso tema. Daqui a bocadinho, quando a gente voltar, já vou apresentar os meus convidados e rapidamente desfilarmos aqui o que trouxemos para si. Do bolo, taças brindando, beijo na boca, estou feliz. Véu e grinalda, vestido de noiva, salão aberto, estou feliz. Hoje eu te conheço por dentro, por fora também. Tudo que sofremos já passou. Deixa de chorar e vem me abraçar do meu coração. E sem hesitar traz-me teu corpo. Hoje eu sou feliz, naquele altar eu me casei, coberto de amor e por amor então jurei. Quem tiver algo contra que o diga já e já, ou que se cale para sempre. Dá-me a tua mão para o salão, vamos dançar esta canção de amor para celebrar nosso momento. Para os pais somos orgulho, ensinamento se cumpriu e Deus abençoou. Olha, depois dessa belíssima música, eu dou as boas-vindas aos meus convidados. Muito bom dia. E para quem está em casa a nos ver num outro horário também, boa tarde ou boa noite. E bem-vindos ao Pequeno Almoço. Muito obrigado. Doutora Elizabeth Gonfulo e também Doutor Mateus Isaac. Bem-vindos ao Pequeno Almoço. Muito obrigado. A vossa disposição. Obrigado à TV GIC e saudações aos telespectadores. Muito bem. Nós hoje estamos a falar sobre sucesso na vida conjugal. Assim, de forma a partirmos do princípio de que sucesso depende muito de quem realmente está a viver, porque é um conjunto de situações que nos levam a estar realmente concretizados com determinado estado. Para vocês, sucesso na vida conjugal, o que é? Obrigado pela oportunidade, mas antes de começarmos a falar de sucesso na vida conjugal, é importante percebermos e entendermos o que é um cônjuge, ou o que é o casamento. Na verdade, o casamento ou matrimônio é a união de duas pessoas que se amam e desde que tenha autorização ou uma legitimidade civil, tradicional ou religiosa. Então, isso é que nós consideramos de casamento ou matrimônio.
E dizer também que o casamento, etimologicamente, vem de uma expressão de casa. É necessário que quem vai se casar, ou seja, deixe o seu lar e tome um lar para poder se casar. E o matrimônio vem de mãe. Quem adere ao matrimônio, naturalmente, para as mulheres, passam a se tornar mãe. Então, só é possível termos sucesso na vida conjugal quando as pessoas percebem primeiro o que é o casamento e o que se deve esperar do casamento. Doutora Elizabeth Gonfulo, nós olhamos para a sociedade, e aqui o doutor Kisek falou muito bem sobre o casamento, sobre o matrimônio. Nós temos visto muitos divórcios, né? Hoje nem tanto porque o valor que se paga para se divorciar é elevado, que as pessoas até às vezes preferem continuar a viver infelizes. O que é que está na base dessas situações? Mais divórcios do que casamentos. Aliás, tanto o casamento e parece que quanto mais casam, mais se divorciam. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada à rádio. A GIC TV. Pelo convite. Elizabeth é meu nome. Dizer que muitas das vezes o casamento não tem esse sucesso pelo facto de não haver aceitação. Aceitação entre os dois. O respeito, a cumplicidade, o amiguismo, muitas das vezes tem faltado nos relacionamentos. E hoje nós estamos a ver que deixamos que as influências extra venham fazer parte do seio do casal. E se formos a falar de forma religiosa, nós dizemos que às vezes falta Deus no meio, mas Deus está em todos os lugares, mas é mais pelo respeito e a aceitação. Temos que aceitar o nosso parceiro ou e vice-versa. Quando falamos de aceitação, e é bom que as pessoas, né, acabem por olhar para o parceiro como um grande, vamos assim dizer, complemento, não é? Porque o que eu, na verdade, não gostaria que me fizessem, com certeza que eu não poderei fazer aos outros. Eu estou a falar especificamente de questões de hábitos. Será que a influência da família ou da educação deste indivíduo não pode também contribuir para aquilo que é o sucesso do próprio lar? Porque existem mulheres, por exemplo, que nós vemos na sociedade que são totalmente concretizadas, têm sucesso em várias áreas da vida, mas elas nunca estão felizes. Porque ou têm alguma mania, ou acham que os homens não prestam, alguma coisa parecida. Mas elas nunca estão felizes nem satisfeitas com algum parceiro e preferem às vezes estar sozinhas. O que é que está na base disso? É a educação? É falta de aceitação, tal como a doutora agora falou? O que é que tem falhado? Bem particularmente esta questão que o Dário faz, tem-se notado que muitas pessoas, quando resolvem casar, elas realmente não estão preparadas. Ou seja, para se ter sucesso no casamento, é necessário que cada um dos cônjuges esteja preparado. E como é que um indivíduo pode estar preparado para ter um casamento feliz? Como disse, e bem, muitas vezes é a má preparação, a má influência que a pessoa teve. A maneira como ela foi criada, leva esses hábitos, transporta esses hábitos até na vida conjugal. E isso acaba afetando o relacionamento de modo a não desenvolver um amor, de modo os dois não têm um vínculo, não têm uma união, como eu defini de início. Elas não têm união. Quando não há união, elas separam-se. No entanto, para se ter uma vida familiar feliz, é necessário que cada um dos dois estejam preparados. Ou seja, as pessoas às vezes querem casar porque viu que a amiga se casou, o amigo se casou. Não se deve casar porque o amigo se casou. Exatamente. Se eu pretendo me casar, por exemplo, daqui a 2 anos, 3 anos antes eu devo começar a me preparar. E como é que eu me vou preparar? Para ser um bom marido. Tenho que ter a maturidade de assumir, primeiro, as minhas responsabilidades, perceber que agora vou entrar num relacionamento, vou precisar amar outra pessoa, demonstrar respeito e fidelidade acima de tudo. Então, são várias qualidades que podem contribuir para que um indivíduo tenha felicidade no casamento. O doutor Kisek falou do papel do marido, não é?
que ele tem de assumir com as suas responsabilidades. E olhando aqui para aquilo que é o papel da mulher, doutora Elizabeth. Na verdade, todos nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades. Muitas das vezes nós temos notado os casamentos fracassados, não tem sido só por falta dos homens, né? Ou então porque o homem é que errou. Não, às vezes é por causa da falta de maturidade. Principalmente para nós os jovens ou para os jovens. O que é que tem-se notado? Tem-se notado que eu com 40 anos ou 45 ainda quero ter vivência de 20. Não é... Eu posso me sentir jovem, mas não quer dizer que as coisas que eu fiz há 20 anos atrás, eu tenho que voltar a fazer aos 40 anos. Tem que saber moldar, tem que saber conciliar. E é que se fala, tem que ter respeito para podermos seguir em frente essa relação. Porque senão, do contrário, vai ser um casamento fracassado. E nós não queremos casamento fracassado, pois não. Se uma pessoa casa é porque soube escolher, foi educado e... Não importa, quando se diz em educação, às vezes nós vimos, não, fulano é mal educado, fulano é mal educado, mas foi educado. De qualquer forma foi educado. Com todos os princípios que os pais tiveram ou que os cuidadores tiveram, teve uma educação. Então, dentro daquela educação, cabe àquele que tem a educação mais aceitável para a sociedade conseguir transmitir, então, a mulher sobre essa educação. Acho que é mais ou menos aí. Muito bem. Olha, agora vamos olhar um bocadinho para aquilo que são os nossos compromissos publicitários. Nós estamos a falar sobre o sucesso na vida conjugal e você é nosso convidado. Só agora nos conectou, fica a saber que nós estamos a falar sobre sucesso na vida conjugal. Já apontamos aqui alguns pontos importantes para que um casal viva realmente feliz, um casal tenha satisfação pelo outro. Mas, claro, né, nós não existimos se não existirem publicidades e é isso que nós vamos chamar agora. Está à procura de uma instituição para formação académica? Não perca mais tempo. O Instituto Superior Politécnico Atlântida tem as inscrições abertas com propinas a partir de 16.900 kwanza. Temos cursos de licenciaturas nas áreas de Ciências Sociais e Jurídicas, Ciências da Gestão, Ciências de Saúde e Engenharia Informática. Não perca esta oportunidade. Estamos no Lar Patriota. Ligue 929 28 27 04 ou 917 91 90 54. Estamos ainda no município de Colidengo, na estrada de Catete. Via Mazuso, contactos 925 01 12 81 ou 925 00 68 41. ISPA Atlântida. O futuro começa aqui. Bem-vindos de volta ao Pequeno Almoço. Mais uma vez, obrigado por você estar aí do outro lado, em nossa companhia. Estamos hoje a falar sobre o sucesso na vida conjugal. E eu vou agora perguntar aos meus convidados, porque existem muitas pessoas que procuram, na verdade, ter perfeição, as coisas muito perfeitas. Elas têm a necessidade de ter tudo assim bem organizado. Para eu casar, eu preciso casar num grande salão e muitas vezes até um salão de renome. Vou ter de procurar aquela decoradora que bate na banda. O meu DJ tem que ser o de la banda. Os nomes que também a pessoa não entende, só ouviu falar e acaba muitas vezes deixando as coisas passar e quando dá por si já perdeu se calhar o tempo, né? Dizem que nunca é tarde para se fazer alguma coisa, mas esse vício pela perfeição que muitas pessoas têm acabam levando para o casamento e frustram-se porque muitas vezes a vida não lhes dá o que elas realmente querem e fazem da mesma forma também com o casamento. Será que isto é mau de todo ou deve ser um comportamento que devemos colocar de lado, seja o homem ou a mulher, esse vício da perfeição? Querer ver no outro, não é? O que muitas vezes essa pessoa não tem. Eu gostava que você fizesse ou que você fosse, mas não é aquilo, porque ela já teve o vício da perfeição. Então, é um hábito que também pode influenciar no fracasso de muitos casamentos? Sim.
É um hábito. Partindo do princípio, eu vou estar sempre a dar qualquer dica sobre a Bíblia, não é? Partindo do princípio que nós estamos no mundo, e no mundo existe imperfeição. Não há como nós termos as coisas com perfeição. Tudo o que nós fizemos é no tempo de Deus. Então, esperando no tempo de Deus, nós em nenhum momento Ele nos disse que nós seremos perfeitos e que as coisas que nós vamos fazer são perfeitas. Mas muitas das coisas que nós vamos fazendo, principalmente na organização do casamento, a festa, a casa ideal, isso é importante, principalmente para nós mulheres é muito importante porque faz parte da nossa vaidade. Mas nós não podemos deixar com que essas coisas venham atrapalhar a felicidade que nos espera. Temos que ter muita, como é que se diz? Muita maturidade para poder avançar sem esperar que vai ser um uau o nosso casamento. O importante é colocar lá para frente, eu vou casar porque eu estou preparada, primeiro, eu quero ser feliz, eu vou encontrar pessoas educadas diferentes do que eu vou estar numa outra família, então não tenho que estar com espírito de desafio. Eu acho que isso é o mais importante, porque o resto é vaidade, que faz bem, eu não vou dizer que eu não gosto dessa vaidade. Tem que ter, atendendo às condições de cada um, tem de haver essa preparação psicológica, estamos a falar do emocional e também estamos a falar da preparação material. É muito importante, mas não pode ser o mais importante para a relação. Que é a felicidade dos dois. Exatamente. Automaticamente. Doutor Kisek, diga-me uma coisa. Como é que normalmente um homem deve agir, por exemplo, quando a sua esposa acha que é obrigação do homem, estamos a falar mesmo de obrigação do homem, fazer resolver um determinado problema, mas no tempo deste homem, ele não tem essa mesma possibilidade. Como é que o homem deve agir numa situação dessas? Você não tem para resolver naquele momento, por exemplo, nós estamos a falar de coisas, vamos assim dizer, de necessidades básicas. Estamos a tentar olhar para aquilo que é uma vontade da esposa, por exemplo. É do tipo, eu tenho algumas coisas na geladeira, mas eu acredito que aquilo não é suficiente, que eu devia fazer e tudo mais. E ela exige que o homem deve fazer. Como é que devia ser o comportamento do homem numa situação destas, em que a mulher, eu estou mesmo a falar já da mulher a exigir algumas condições a ele? Olha, Dário, realmente não é fácil. E às vezes, se o homem não tiver maturidade, pode agir feito um louco. Né? E hoje até temos visto muitos homens vão se metendo em dívidas, roubam, fruto desta pressão que eles passam em casa. Mas o ideal é raciocinar com a sua esposa, não é? Raciocinar é o melhor modo. Chamar a razão, né? Que nós não temos no momento, mas podemos ter quando as circunstâncias permitirem. Mas isto é fácil quando as pessoas já estão habituadas, por exemplo, a ter em casa. Ela teve em casa e muitas vezes até ela é fraca de percepção e que faz muitas vezes comparação do seu relacionamento com o relacionamento dos outros. E às vezes dizem, se a fulana tem ou se a fulana pode, você também pode. É fácil tentar dialogar? De certeza que não. E isso até tem acontecido, principalmente no período em que as pessoas estão se preparando para dar este passo para o casamento. Como disse, às vezes vive-se a infelicidade desde o início do casamento. O que é que acontece? Na verdade, as mulheres, na maioria das vezes, boa parte delas, vivem de ilusões. A amiga deu uma festa, a amiga tem aquilo, eu também vou dar algo maior. E o que é que acontece? É como que colocarmos um cabrito diante de um boi. Jogo desigual, a Bíblia usa esse termo. O que é que acontece? Nós não sabemos que condições a amiga tem, o noivo da amiga tem, ou o marido da amiga tem. Deu uma festa uau, como bem disse, pagou um DJ, uma decoração daquelas. Mas elas vão com o olhar. Elas, na maioria das vezes, não raciocinam, agem por emoção.
Então, o que se aconselha às mulheres, não é? É que ajam com maior, não é? Que ajam com maior maturidade. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é, às vezes as mulheres exigem coisas que, mesmo sabendo as condições do marido ou do noivo, mas mesmo assim elas insistem. Só tem que saber da resposta. Está bem? Então, e qual seria a resposta? Doutora Elizabeth. Quem é que deve saber a resposta nessa situação? É o homem. O homem, sim, o homem. E como é que isso se faz? Porque eu tenho visto que o que às vezes está na base de muita falta de sucesso é mesmo o diálogo. Existem casais que nem se conhecem, têm problemas financeiros, tal como disse bem o Dr. Kisek, têm problemas financeiros e eles sabem disso, mas mesmo assim ainda continua a ser um problema, mesmo eles sabendo, e vão vivendo essa infelicidade por todo e sempre. Sempre que podem fazer comparações, muitas vezes até a própria mulher já distrata o marido, e vamos entrar já neste ponto que é a questão financeira, porque eu não sei o que é que muitas pensam, né, do que poderá ser o futuro e depois acabam por não ter. Esta questão das finanças ainda vamos falar sobre isso, mas eu gostava de perceber aqui da doutora, qual seria a resposta que é querer ouvir numa situação de pressão? Porque me disse que o homem só precisa saber a resposta. E qual seria a resposta? Eu acho que uma das, não sei se vai ser a resposta, mas uma das sugestões para essa situação seria o homem não querer perceber as mulheres. Porque os homens dizem, eu não percebo as mulheres. Não, você não precisa perceber as. Você precisa perceber a mulher, que é a sua mulher, primeiro. O que é que ela quer, o que é que ela gosta. Porque antes de nós contrairmos um matrimônio, foi um processo, não é? E se formos a falar de forma geral, há muita coisa que nos assemelha uma das outras. Mas, especificamente, você consegue conhecer onde é que estão os limites. Não vou pedir que se minta, mas existem nãos dos homens que é muito rápido. eu não, que as mulheres não querem, não precisam ouvir. E nós sabemos, se diz que é o ser mais frágil, não é? Hoje por hoje nós podemos começar a dizer, não, as mulheres são os seres mais fortes, mas não. A mulher é o ser mais frágil, sim, senhor. Mas então você tem que começar a escolher as palavras para falar. Você não pode querer dizer muito rapidamente, tu sabes que eu não tenho condições? Não. A resposta... Mas se não tem mesmo condições? Não há condições, mas eu acho que a resposta seria, vou ver se consigo. Mas elas também não estão a gostar disso, tá? Mas é que estão a existir ali um monte de associações, não é? É porque você não quer conseguir também. Você pode não conseguir. Ela pede uma... Porque elas às vezes até trocam Os maridos de casa que dizem, vou ver se consigo, vou fazer um esforço, com aqueles que logo que ela liga, manda o IBAN. Não. Tem essas situações assim? Não. Isso tem a ver com educação. Nem sempre nós vamos ver cenas desse tipo. Não estou a dizer que é um cômodo geral. Não estou a dizer isso. Não é, mas volto já, eu vou esperar. Eu sei que o marido vai vir com qualquer coisa na mão, pode não ser o que deixa sempre alguma esperança. Eu acho que é isso que a doutora está a tentar perceber. Exatamente. Em vez de dizer, olha, não temos agora, mas vamos fazer um esforço para poder conseguir. E pode não conseguir igual, pode não conseguir igual. Pode não conseguir igual, pode não conseguir uma casa, e também eu não vou pedir o que não se tem, porque você pede o que vê. Tá certo. O que não vê, não se consegue pedir. Na verdade, as mulheres, tem que tentar fazer. Elas gostam alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa, mesmo que não for a coisa. Mas alguma coisa tem que fazer. Só não deixa a mulher sem ter, né? Sim, senhor. Mas, Dário, eu penso que a questão está na comunicação. Na verdade, as pessoas, quando se casam, se há uma área que eles precisam investir, é na comunicação. E há uma área que nós podemos encontrar, que é a escuta afetiva. O marido precisa escutar, prestar atenção. As mulheres gostam disso. Gostam de homens que lhes prestam atenção. Prestando atenção, aí ela sente que você vai resolver. Mas temos aquelas mulheres que são um bocadinho teimosas. Mesmo ela sabendo que não pode naquele momento, tendo aquele marido que até
as pessoas todas dizem, não, esse pai te ama de verdade, este mesmo te aguenta. Mas há mulheres assim super teimosas. No entanto, o doutor disse bem que muitas vezes a infelicidade começa antes das pessoas tomarem essa decisão de estarem realmente juntas. Será que o mais certo seria, quando eu der conta que o comportamento deste parceiro não vai ser o melhor para mim no futuro, o mais certo mesmo é terminar ainda quando se estão a conhecer? Acho que sim. Eu acho que sim. O mais certo... Mesmo quando se ama? E o amor não é tudo. Para se ter uma relação não é só do amor. Não. O amor é a base. É a base. De qualquer forma, não há como. Sério? Sim. Pode-se amar várias vezes. O amor está aí é mandamento. Não há como não amar. Quando falamos em amar, nós estamos a falar do amor agape. Nesse caso, estamos a falar do amor sentimental, não é? E este amor não é resultado de um dia, de 2 dias. É resultado de convivência. Ou seja, nós só vamos amar alguém quando convivemos com ele. Ora bem, quando nós começamos a namorar alguém, passamos a conhecer, o objetivo do namoro é este. Nos prepararmos para o casamento. Ora bem, se nós vermos que esta pessoa não apresenta os meus ideais, não tem qualidades que me vai fazer feliz no casamento, como dizem os ingleses, get up. Eu saio. É melhor suportar o fim do namoro do que suportar o fim do casamento. Olha, o casamento é sagrado. E é com esta que nós vamos pedir a próxima música, o próximo momento musical. Porque existem muitas pessoas que, enquanto estão dentro de um lar, elas acham que têm o domínio da relação, que muitas vezes o parceiro depende delas, não é? Para poderem estar, e não estão nem um bocadinho preocupadas em talvez mudar o comportamento. E depois de perderem, elas dizem, se eu soubesse. É como se eu soubesse dos gospelinos que nós vamos ao próximo momento de intervalo. Se eu pudesse, voltaria sem ter que magoar. Muitas coisas que eu faria para poder mudar. As coisas que eu falei, momentos não valorizei, só abandonei, eu quero voltar. Hoje eu faria diferente para viver alegremente. Amaria mais, abraçaria mais. Sim, eu quero voltar. Voltar. Sinceramente gostaria. Voltar. Daria tudo pra poder. Reconheço que errei. Voltar, voltar. Sinceramente gostaria. Voltar. Daria tudo pra poder. Voltar. Reconheço que errei. Voltar. Princípio e fim, tudo mudou pra mim. A bela história que decidi contar passou de um sonho para um stress. Ai, se eu pudesse, levaria todo o sonho para o sonhador. Deixaria o meu desejo para não magoar. Saberia que o meu mundo é bem melhor contigo. A minha alma amargurada, meu coração amargurado. E se eu soubesse, eu juro que dava o melhor de mim. Todas as escolhas e decisões que eu fiz sem ti, juro que não faria. A força que existe em mim, que a mim me faz sorrir. Isto é pra você que trocou momentos de alegrias por fantasias, que procurou o perfeito do imperfeito, pensando que só existe você.
Você que largou sua esposa, filhos. Você que trocou bem pelos vícios. Você que largou... Bem-vindos de volta, depois dessa belíssima música, se eu soubesse, a música dos Angospelinos, que também foi selecionada para podermos brindar a você que está aí do outro lado como nossa companhia. Nós voltamos aqui à conversa em estúdio, mas antes deixamos agradecer a todos aqueles que se juntaram a nós para que este programa, aliás, fosse uma realidade. Eu estou a falar propriamente do Baljénios. Os Baljénios são responsáveis por este cenário que aqui está. Toda a mobília que aqui está é da Baljénios. No entanto, eles estão ali no Maculusso, na rua Guilherme Toné. Eles fazem, olha, coisa de qualidade. Então, se você quer um desses aqui, não é? Em sua casa, você poderá visitar a Baljénios e ligar para este número que está aí a passar. Quem também se juntou a nós é o Instituto Superior Politécnico Atlântida. Você que quer ver, aliás, o futuro do seu filho garantido, procure por esse instituto, até porque daqui a bocadinho começam as inscrições para o ensino superior. O Instituto Superior Politécnico Atlântida tem as melhores opções para si. Quem também está conosco e já agora agradecemos é a Elef Comunicação, que deu o apoio a esta produção. No entanto, esta casa nos foi doada pela Elef Comunicação e o nosso muito obrigado. Vamos voltar aqui à conversa e estou aqui com o Dr. Kisek, Mateus Kisek, e também a doutora Elizabeth Gonfulo. E antes mesmo de irmos ao intervalo e chamar esta música, nós falamos do arrependimento que muitas pessoas, na verdade, têm quando tomam a decisão de não dar valor, de não respeitar, de não ouvir, de achar que as outras pessoas devem entendê-las e elas realmente não. E eu volto mais uma vez para este ponto que tem muito a ver com o cuidar um dos outros. E vocês falaram muito bem durante a nossa conversa que o relacionamento é nada mais do que entender o próximo, é se colocar no lugar do próximo. Quando existem filhos, por exemplo, nesta relação, que não provêm daquela união, é fácil de se poder gerir, porque muitas vezes o mesmo filho já foi educado de uma forma, estou a falar daqueles casais que decidem estar juntas, ou decidem estar juntos, aliás, mas a outra parte tem já um filho que provém de uma outra relação. Como é que deve ser a relação do cônjuge ou do parceiro que vai para esta relação sem ninguém? Também deve entender, aceitá-lo tal como ele está, e como é que deve ser a relação? Isso é para os meus dois convidados. Podemos começar por quem? Na verdade, não é fácil, tá? Não é fácil por quê? Porque este filho já teve a sua gene, já teve uma criação, já teve uma educação, já teve várias influências. E que se submeter agora a novas normas em casa não vai ser fácil. Mas pensar, partindo no pressuposto de que a união de duas pessoas é o amor, ou seja, a base, a pirâmide principal de um relacionamento é o amor. Quando se tem amor no relacionamento, podemos vencer, ultrapassar vários obstáculos. No entanto, precisa-se amar para poder lidar com esses obstáculos. E também estar revestido de outras qualidades, como a paciência, na verdade. É comparado quando nós estamos a utilizar as ferramentas da serralheria. Não é? Nós precisamos primeiro ter, por exemplo, um disco, precisamos ter um martelo. Não é? Cada uma dessas ferramentas é importante para que o serralheiro possa fazer uma obra de arte, mas ele deve saber usá-la. No entanto, o homem, nesse caso, o pai, precisa ter paciência, usar os melhores métodos de ensino para poder redirecionar este filho que, no entanto, teve já uma formação. Penso que é isso. Doutora Elizabeth, o que também não é fácil, embora se tenha essas ferramentas todas, tal como o Dr. Kisek disse,
mas existem aquelas situações que os filhos acabam influenciando. Há mães até que às vezes dizem, estou a falar das mães, principalmente porque elas são as mais cuidadoras, as que mais cuidam, porque quando é o homem que tem um filho na relação, ele muitas vezes nem se preocupa com isso, porque ele coloca e diz, olha, a tua mãe é essa, você deve respeitar. O que muitas vezes não acontece com as mulheres. E há algumas até que dizem, você não fala assim com miúdo. É melhor você não falar assim com miúdo. É difícil. É difícil para os dois. Não é difícil só para o rapaz, eu vou dizer, por ser mulher. Não vai ser difícil só para o rapaz, mas vai ser difícil para os dois. Porque tudo parte pela educação. Mas também nós podemos ver que há um processo de adaptação. Se nós formos inteligentes o suficiente, nós temos que ver, mas com que idade? Qual é a criança? Qual é a idade da criança que vai entrar para nossas vidas? Temos que ver já. Qual é uma criança adulta? É uma criança na primeira infância, na segunda infância? Como é que é esta criança? Primeiro tem que ser dessa forma, porque existem aquelas crianças adultas que não há como fazer mudança, não há. Nem reeducá-las, tal como o doutor disse. Não há como ele, se não aprender em casa, vai ter que aprender com a vida. É o que se diz. Se a criança não está a se comportar, um ser não está a se comportar, chama a família. Se na família não resolver, chama a igreja. Se a igreja não conseguir resolver, é para ver que tudo tem limite mesmo. Se a igreja não consegue resolver, então entrega a Deus. Quando você está entregue a Deus, você já sabe. Aí você tem que escolher o teu caminho. Então, nós temos que ver qual é a criança que nós estamos... Que criança está a se falar? Se estamos a falar das crianças mais pequenas, da primeira infância, isso é muito mais fácil de lidar. Mas se estivermos a falar de uma criança que já tem o pré-escolar para cima, essa criança começa a ser um tanto quanto complicado por conta dos famosos mimos. Nós, as mães, às vezes, não sabemos dar as coisas pela medida. Depois entramos num relacionamento, quando nós já temos um filho extraconjugal, entramos num relacionamento mais para proteção do filho. Não muito por escolha desculpa, não todas, não é? Não muito porque eu achei que tenho um grande amor, eu tenho que estar nesse relacionamento só pelo meu marido, não. Eu já tenho um filho. Eu já tenho um filho. É diferente de entrar numa relação sem filho nenhum. Eu, quando entro numa relação sem filho nenhum, eu tenho a obrigação de amar primeiro o meu marido. Depois, o fruto do nosso amor, aí sim, os dois vão estar juntos. Mas E qual será que vai me dizer que é preferível entrar para um relacionamento sem filhos? É preferível, mas nós estamos a ver como é que a sociedade está, como é que o mundo é. A imperfeição não permite que as coisas correm de uma forma normal. Não, o processo é complicado, mas existe. Felizmente ou infelizmente, existem as relações que nós já levamos os filhos e às vezes nós levamos junto com os nossos filhos, que são as famosas cadeiras da mesa, não é? Sim, você quer levar a mesa, meu irmão, leva o conjunto sim, todo. Só que ele não leva só o conjunto todo, ele leva mesmo o conjunto todo. Mesmo o conjunto todo. A má educação também, se a mãe não deu educação, e até porque eu estou sozinha, não há como. O meu apego tem que ser pelo meu filho, a minha vida tem que ser pelo meu filho. Então, as crianças apoderam-se disso, desse sentimento da mãe e fazem das suas. E como você só tem a ele naquele momento, só são os dois, já viu, acaba estragando tudo, levando os maus comportamentos para a relação futura. Doutor Kiseka, diga-me uma coisa. Dizem, né? Hoje em dia as pessoas dizem que filho nenhum, sexo nenhum prende homem ou mulher. Que nós devemos estar numa relação onde nos sentimos realmente bem. Nós estamos a falar de filhos que vêm de outras relações, não é para as atuais relações. Existem essas situações e ficou aqui afirmado que, se preferível, né, apesar de que a sociedade não dá isso, é encontrar relacionamentos que não há, não que nós estejamos a dizer que isso é o que deve ser feito,
mas estamos a falar atendendo às circunstâncias, para que não haja desequilíbrio dentro da família. É possível uma mulher ou um homem estarem numa relação só por causa de um elemento? Ele sabe que... Porque há mulheres que, por mais que a família lhe diga, por que é que você não deixa esse homem? Ela diz, não, você não sabe o que é que esse homem faz. Ah, não, eu tenho filho, nós já vivemos uma vida e todos os dias lá em casa mesmo aquilo é cucuto. Quer dizer, eles pegam nos clarinhos quase sempre e depois quando perguntam por que é que você não deixa ou por que é que você não abandona este lar que não te faz bem, ela diz muitas vezes, vocês não sabem o que é que esse homem me faz lá dentro. Ou outras vezes você não sabe de onde eu vim com ele e depois já temos filhos. Será que é possível viver feliz só por causa desse elemento, filho ou sexo? Depende de quem está a viver a situação. Para os homens, as mulheres estão sempre no sapato dos homens, não é? Eu costumo assim dizer, não se prende o homem pelo sapato. O homem prende-se pelo coração. Parece que a doutora não concorda. Deixa-me só esclarecer a questão. Às vezes as mulheres querem manter o homem no relacionamento, segurar no sapato, dar filhos. Os filhos não prendem os homens no relacionamento. Para terem um homem dentro do casamento ou do relacionamento, precisam conquistar o coração do homem. Por isso é que hoje temos muitos filhos abandonados, porque as mulheres pensam que tendo muitos filhos com este homem, vai fazê-lo mudar de ideia. Os homens não mudam de ideia por conta dos filhos. Pode sim, senhora, as mulheres viverem num relacionamento infeliz, mas preservando a integridade dos filhos. Isso sim é possível. Pronto. Então, falou-me aqui da situação, levantou aqui a situação em que, pronto, né? Os filhos não prendem e que muitas vezes elas vão acabar tendo vários filhos porque elas acham que são felizes mantendo-se ali. Há aquelas situações em que o marido vem hoje, não é? Também se reconciliaram, um filho, depois voltam a brigar, ele desaparece. Só volta quando o filho já tem 3 ou 4 anos. Mas eu não volto à situação da que a doutora estava a discordar com a ideia de que as mulheres aliás, são os sapatos, não é? Dos homens. Mas estava a discordar. Não, já foi essa questão. Acho que o doutor que já ressalvou. Já ressalvou. Era no sentido de nós gostamos de grudar os homens. Que não é bem assim, né? Que também há homens que gostam de grudar-se às mulheres. Na verdade, faz parte mesmo da nossa essência. E pode vir qualquer mulher e dizer que não. Faz parte, independentemente de questões financeiras e outras questões que às vezes nós, as mulheres, estamos a conquistar a cada dia mais. As mulheres gostam de proteção. E de uma ou de outra forma, os homens maus, como não, eles oferecem proteção. Proteção e respeito. É assim a sociedade. Os homens não são mal de todo. Os homens são os homens e as mulheres são as chatas. São as mulheres. Mas dizer que é bem complicado, muitas das vezes, essas situações de mulheres ou homens que são autodependentes. É que nós, às vezes, esquecemos que o nosso parceiro também já depende, mas mesmo assim nós ainda queremos depender deles. Nós podemos nos livrar de uma certa forma, de uma forma salutar dos nossos parceiros, ou então fazer com que ele se sinta livre. Até porque se eu querer ele sempre ali, bem grudada, quer dizer, pegar no sapato do meu esposo, eu nunca vou deixar com que eles façam a escolha. As suas próprias escolhas. Exatamente, ele tem que ter a sua própria escolha. Isso não significa que eu não sou 50. Mas deixa livre. Exatamente, tem que deixar, não tão livre, mas tem que deixar livre o relacionamento. Mas a questão agora de fazer muitos filhos, isso eu acho que é adiar a infelicidade.
Ou a separação, no caso. Exatamente, que vai ser na mesma uma infelicidade. Porque eu chego à minha família e digo, tu tens que deixar esse homem, a família diz, tens que deixar esse teu marido, porque esse teu marido te agride, esse teu marido faz isso. Será que ele agride? Será que o que vocês veem como agressão, para mim é? Mas se tiver nos olhos das pessoas... É isso aí que se diz que há pessoas que gostam mesmo daquela vivência, há pessoas que procuram, só funcionam se tiver aquela confusão aí dentro. Não sei qual é o nome que se dá, mas há pessoas que gostam da sofrência. Existem pessoas que gostam dessa adrenalina. Gostam da sofrência. Exatamente, dessa. Existem Quer dizer, casais. aquele é o hábito normal. Exatamente. Aquilo é o normal para eles. Eles Você entendem e são intervir, felizes do jeito deles. Vai lá para intervir, não, tu fazes isso, só acabas tendo problema. A pessoa que está fora do relacionamento só acaba tendo problema, porque eles não vão aceitar. Volta e meia ela vai para a casa da mãe, ele já vai buscar. Vão ver já os outros foram para a festa. Quer dizer, discutiram hoje, agora e depois amanhã já estão bem. Exatamente. Quer dizer, e muitas vezes até dizem, né? Não coloca, por favor, a colher na panela dos outros, deixe que eles próprios se resolvem. Tem esses casais assim, e isso é bem verdade. E como também existem aqueles que muitas vezes, ou aqueles relacionamentos, aliás, que muitas vezes ela não fala ou ele não fala, mas vive uma grande tortura dentro do relacionamento. Ela sabe que sofre, mas não consegue nem deixar. Será que os pontos que nós aqui apresentamos, como o sexo, como a questão dos filhos dentro deste mesmo lar, é que faz com que essas pessoas se prendam num relacionamento, mesmo que é tóxico? Será que isso podia ser a resposta para eu não sair de algo que me faz mal? Não. Porque existem relacionamentos tóxicos. Existem, mas não é só pelo sexo, pelos filhos que se fica numa relação tóxica. Já há pouco disse que o homem inspira respeito, não é? Muitas mulheres podem dizer, não é desse jeito, não sei mais quanto, e parece que tu abaixas as mulheres. Não. Para a nossa sociedade, é bom que você tenha, na idade, você tenha idade já para constituir família, para ter marido. É bom que tenha, porque já vês como é que vai ser vista. Com a globalização estamos a ver que é diferente, né? Mas para nós africanos é assim. Vai dar respeito, é uma honra para a tua família que você esteja com... Mas que não é o certo, porque aí nós estaríamos a viver simplesmente pelos outros. Pelos outros. Ou não, doutor? Sim. Seria assim. E depois, o que é que começa a ser? Não começa a ser os filhos, não começa a ser simplesmente, às vezes... O tal sexo que prende, mas a posição diante da sociedade. Exatamente, começa a se pensar pelas famílias. Nós vemos que existem famílias que a irmã casada é que dá sustentabilidade ao restante. Acaba inspirando os outros. E depois, o que é que acontece? Se eu deixo esse relacionamento, como é que ficam os outros? Como é que eu serei vista? Não, até a visão é como é que... Não é por aí. Não vai ser aí, vai ser... Mas como é que a minha mãe... falar Exato, às vezes eu não trabalho, tenho uma mãe doente, tenho várias situações. Como é que ficam os outros que dependem de mim nessa relação? Deixa que eu aguento. E vai aguentando. Até ser morta, se calhar, algum dia, né? Por causa da porrada. Ou até matar. Porque você até tem força. Mas vamos aqui concordar alguma coisa. O homem pode ter a força, mas o homem não tem a astúcia da mulher. Isso aqui não vai conseguir ter tão cedo. A mulher muda de tática todos os dias. Parece que ela não precisa dormir a pensar. Não, aquilo aconteceu. É instantâneo. Então, tem que ter cuidado com isso. Doutor Kisek, nesta situação que nós já vimos, e aqui a doutora acabou levantando mais um ponto, que é a questão financeira. Alguns ficam presos em relações tóxicas por causa desta dependência financeira, o que a sociedade pode falar de mim, a questão sexo e outras vezes os filhos que já se têm nesta mesma relação. Portanto, mesmo assim, com estes todos os pontos que nós apresentamos,
Não é melhor esquecer tudo isso e acabar buscando felicidade num outro sítio ou manter-se mesmo aí só por causa destes pontos que nós já apontamos? Bem, depende de que princípios o indivíduo está a adotar. Por exemplo, aqueles indivíduos que estão dotados de princípios bíblicos, eles compreendem que o casamento é uma união que foi criada por Deus. O casamento é sagrado. A esperança de ver o relacionamento, os conflitos resolvidos e ter um bom relacionamento, às vezes faz com que as pessoas estejam presas aí. E elas, às vezes, fazem uma comparação de como foi o seu homem e de como é hoje. Tem a ideia de que possivelmente essa pessoa pode mudar. E a neurociência hoje fala de que o nosso cérebro é maleável. O que é isso? Significa que nós temos a capacidade de melhorar. Isso depende muito de que meio nós estamos inseridos. Pode-se dar o caso que este homem ou esta mulher só tem este comportamento por conta da má associação que tem em sua volta. Lá os colegas de serviço, os colegas da escola, fazem com que tenha uma má associação. Então, pensar de que ele pode mudar, isso sim pode manter dá uma esperança. Muitas vezes até para esperança falsa. Pois é. Nós vivemos Pois dela. é. Pois é. Não percebi, doutora? Nós vivemos dela, da esperança. Dessa mesma esperança. Por isso é que muitas estão a chegar a velho, não é? Ou a velhas, porque acham que a qualquer dia este homem que saiu poderá voltar. Né? E, tal como a doutora disse, nós vivemos de esperança. Vamos ver o que é que o escritor Pedro Barros acha também sobre como devia ser um relacionamento. Ele deixa algumas dicas que também estão no seu livro. Ele vem já no dia 13 de julho, o seu mais recente bebê. Ele já está na sua 6ª obra escrita, no caso, e vai vender ali no Camama. Vamos acompanhar esta VT do escritor Pedro Barros. Bem, esse livro nos traz uma abordagem muito ampla sobre o casamento, principalmente em 2 fatores, entre ter razão e ser feliz. É um livro que nos mostra em que lado nós temos que posicionar, porque entre ter razão e ser feliz no casamento são 2 aspectos que norteiam todo o casamento. E neste livro nós mostramos a escolha de ser feliz em vez de ter razão, porque há muitas brigas no casamento de que as pessoas estão mais interessadas em ter razão e às vezes que eles, quando têm razão, esta razão não lhes faz feliz, muito pelo contrário, é uma razão que lhes torna uma pessoa muito mais orgulhosa e humilhar a outra pessoa. Isso não é o objetivo do casamento. Também o livro vem mostrar os estágios que um divórcio, antes de acontecer, passa, de uma chamada de atenção que tem que se fazer para evitarmos o divórcio, para evitar que o nosso casamento chegue até divórcio. Também mostramos os fatores principais que fazem adormecer um casamento, que é quando há morte do diálogo, quando é a falta do diálogo. Também mostramos os três aspectos fundamentais que sustentam, os 3 pilares que sustentam o casamento, que é o bem falar, saber ouvir e entender a outra pessoa. Então esse livro vem a trazer esse estudo, esse aspecto para os casais. É um livro que vai contribuir muito para a interpretação do casamento. Então esta é a nossa contribuição. No dia 13, agora nós estaremos a fazer autógrafos desta obra. Onde é que será autografado este livro? No Camama, propriamente no distrito da cidade universitária, aqui junto ao Hotel Futila, onde nós faremos a sessão de autógrafos, deste livro. Agora, para os casais que nesta altura estão a ouvir e ver o nosso programa, que conselho é que deixa para estes casais, aliás, serem realmente prósperos no casamento? Olha, o conselho que eu deixo para este casal é o que está lá no livro. Não luta a ter razão, mas seja feliz. Nem sempre razão vai te levar feliz. Às vezes que tens razão no relacionamento e continuas com amargura e com ódio da pessoa, mesmo tendo razão. Então, a razão não vai te fazer feliz.
mas o ser feliz é algo que você tem de lutar ser. Agora, a outra coisa importante também é o servir. O casamento é lugar de ir servir. Então, quando você serve, eu aconselho também os casais, vai ao casamento não para ser servido, mas para servir a outra pessoa. Não vai no casamento para alguém te fazer feliz, mas seja feliz no casamento. Quer dizer que você já tem que ser feliz por si mesmo. É isso que Deus diz a Adão. Adão já estava bem consigo mesmo quando Deus foi lhe apresentar a Eva. Então, primeiro seja feliz consigo mesmo para entrar num relacionamento. Porque todo mundo falha, todo mundo tem erro. Então, se você já vê erros com você mesmo, não espera a outra pessoa que tem erro para vir te completar, mas seja feliz a ti mesmo. Muito obrigado e boa venda. Vamos estar juntos no dia 13. Ok, obrigado. Estaremos juntos dia 13, conto com você. De volta ao estúdio, estávamos ali a acompanhar o engenheiro Pedro Barros, ele que está a lançar o seu livro, e o conselho que ele deixa para os casais é que não devem de forma alguma ir para os relacionamentos para serem servidos, mas sim servir no casamento. Esta dica do escritor Pedro Barros acaba por complementar tudo aquilo que nós acabamos já também ainda aqui de apresentar, mas em volta disso não é fácil a gente simplesmente esperar e servir. Eu acredito que o relacionamento é recíproco, mas olhando para este que foi o conselho do engenheiro Pedro Barros, olha a vossa posição. Eu penso que é isso. Se não houver reciprocidade, não há casamento. Se não houver reciprocidade, não há relação. Porque, tudo bem, eu vou para servir, mas muitas vezes nós esperamos também sermos servidos. E para servir, eu acho que o engenheiro Barros, quando disse que não é apenas ser servido, mas tem de ir para servir. O engenheiro Barros, ele referia-se aos dois. Okay. Ou refere-se aos dois. E acho que na obra eu vou querer ler a obra do engenheiro Barros. Eu acho que ele gostaria que percebessem, ele pretende que percebam que quando se escreve, não se escreve para um. Quando se lê, não está se lê para um, está se lê para os dois, porque não será só a mulher que vai ler, ou o homem que vai ler. Os dois. Os dois vão ler. Então, quando eu ler, não vai para ser servido, vai para servir. É para mim. E como também pode ser para mim ou para... Assim, cada um vai ler e vai interpretar. E cada um vai fazer, na verdade, a sua parte. E quando está se dizer não vai para ser servido, é aquele machismo, aquele feminismo, eu sou e pronto. Eu costumo assim a dizer que, e ouço outras pessoas a dizer que eu sou assim, né? Eu sou assim, não vou mudar, ele me conheceu assim. Se ele me conheceu assim, ele que me ature assim. E eu às vezes brinco lá em casa, eu digo, já sou assim. Não, você não é. Você não é assim, você não pode ser assim. Você está na sociedade, quer ser assim por quê? Você não pode ser você. Você tem que ser o que os outros queiram, mas desde que ser o que os outros queiram não te torne infeliz. Mas é ser educada, ser respeitado e respeitar também, isso é que nós queremos. Porque a mudança que se espera é uma mudança positiva das pessoas. Você só é lá educado sempre quando você é assim da forma negativa. Quando você é assim da forma positiva... Nem precisa até dizer eu sou assim, porque isso vem de quem não sabe que tem um costume, um hábito negativo e ela usa isso como um mecanismo de defesa, automaticamente. Então, eu acho que essa frase ali, esse trecho lá no livro, tá bem posto. Muito bem. Então, quer também dar aqui alguma coisa? Eu estou de acordo com o engenheiro Barros. E há um princípio bíblico que diz que há mais felicidade em dar do que em receber. O que é que se espera? No relacionamento temos de perguntar o que é que a outra pessoa gostaria. O que é que a outra pessoa quer. Porque quem dá também espera receber.
Se nós só damos, depois nos cansamos. Então, no relacionamento, o dar e receber é recíproco. Temos que sempre perguntar o que é que a outra pessoa quer. Visar sempre os outros interesses, não é? Não só os nossos interesses. Isso é fundamental para se manter um bom relacionamento, para se ter uma vida familiar feliz. Muito bem. E será que são com essas palavras que nós podemos colocar aqui um ponto e vírgula, porque estes temas são, vamos assim dizer, intemporais, porque a todo momento nascem casais. Nesta altura estão casais a se prepararem. Ainda para casar. Casais que já casaram. Eu agradeço muito a vossa presença. Quero vos ter aqui sempre, porque essa casa é vossa. Sintam-se em casa. Estamos a começar. É o primeiríssimo programa, Pequeno Almoço. Hoje temos aqui os nossos quitutes, que também foram servidos pela Ileve Comunicação, a quem nós já agradecemos por esta hospitalidade. Então, o nosso muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pelo convite. Bem, olhando aqui para si, meu caro companheiro, que esteve ali durante quase uma hora, o nosso muito, mas muito obrigado. Nós estamos no Facebook, GIC TV, estamos também no YouTube, GIC TV. Por favor, partilhe os nossos vídeos, porque só assim nós vamos poder crescer. Deixe também os seus comentários, as suas críticas, ligue para o número que aqui está, ou deixe uma mensagem no nosso WhatsApp, mande sugestões de temas que você quer que sejam aqui debatidos, e deixa já dizer que o Dr. Kisek e também a Dra. Elizabeth estarão aqui quase sempre, porque eu tenho a certeza que eles vão aceitar os próximos convites. Então, diga-me, por favor, quais temas você gostaria que nós aqui pudéssemos então debater. Vamos colocar um ponto e vírgula no nosso programa. Nós voltamos no próximo final de semana. Agradecemos a todas as empresas que apoiaram o nosso programa, estão ali a passar, a Balgénios, o Instituto Superior Politécnico, a Atlântida e também a Ileve Comunicação. Para si que quer a sua marca aqui, já sabe, o número que está aí embaixo também é para o poder servir. Nós vamos ir com promessas de voltar. Que Deus abençoe a si e a sua família.